Bom dia a todos, Deus abençoe, como diz os verdadeiros heróis, para estar aqui nesse frio, cultuando ao Senhor. Isso é muito importante. Se isso, para nós que estamos aqui no dia a dia, chama atenção, isso nos edifica, imagina para Deus. É uma grande oportunidade, se sinta muito abençoado, porque nem todo mundo está disposto a fazer uma semeadura como essa, e isso traz resultados extraordinários para a nossa vida. Sente-se, por gentileza, vamos meditar aqui na palavra. 1 Samuel 17:34 diz: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Olha só. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, olha só, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Vou parar aqui um tico. Eu não me lembro agora onde está, tem um versículo na Bíblia que diz que a vinda do Senhor Jesus para a terra, o propósito é que Jesus, diga assim comigo, Jesus se manifestou, diga para desfazer, diga desfazer as obras do diabo. Essa manifestação do Senhor Jesus, ela não aconteceu para que as coisas elas ficassem da mesma forma. Ela aconteceu para que, como está escrito no versículo, ele teria o poder, a autoridade para desfazer as obras do diabo. Então, domingo passado, em todas as nossas igrejas, nós tivemos um trabalho que para o corpo de obreiros do ministério é muito importante. Nós tivemos um trabalho de consagração. E ali na oportunidade, pessoas, principalmente aqueles que já vão começar a atuar, vão ser experimentados, trabalhados, preparados para um trabalho de libertação, para um trabalho de imposição de mãos, para um trabalho de oração. Todos eles ouvem a mesma coisa: você foi levantado por Deus, porque você não está aqui para deixar as coisas da mesma forma. Uma pessoa, quando ela é ungida por Deus, ela é levantada por Deus, o propósito dela é literalmente colocar os dois pés, não é só as mãos, é os dois pés no peito do capeta. Ou seja, ele tem que ter coragem, ele tem que ter uma fé viva, capaz de desfazer, seja quais forem as obras do diabo. Ninguém é levantado para deixar
o diabo prevalecer, as forças do mal prevalecer, permitir que as situações, elas fiquem e permaneçam da mesma forma. Então, ontem, quando o Senhor deu à bispa a palavra, para nos trazer, falando a respeito da atitude que Davi, ele tinha quando aparecia um perigo, aparecia um urso, aparecia um leão, e esse inimigo, esse sujeito chegava e entrava dentro do território dele, entrava dentro do aprisco, com o propósito de levar embora as suas ovelhas, as ovelhas que não eram dele, as ovelhas que eram de seu pai, mas que ele tinha um cuidado, um zelo e uma responsabilidade, que ele não media esforços de cuidar delas com a sua própria vida. Ele não se preocupava com a vida dele, ele se preocupava com a missão que tinha sido colocada nas mãos dele. Então a Bíblia diz que quando o leão ou o urso aparecia e levava uma ovelha do rebanho embora, no 35 diz, eu vou atrás dele. O nosso chamado, a nossa missão, é saber aonde é que Satanás, aonde é que o diabo, ele está começando a criar o seu ninho, ele está começando a criar o seu foco. Aonde é que ele entrou, aonde é que ele está agora dominando. E quando uma pessoa, ela vê o diabo entrando, e começando a querer prevalecer, dominar, tomar conta de um determinado lugar, de um determinado território, diga comigo neste momento, diga comigo um servo, diga do Senhor, diga precisa, diga comigo desfazer, diga as obras, diga do diabo. Ele precisa desfazer suas artimanhas, suas armações, seus laços, seja o que for, ele foi chamado para desfazer, seja qual for. Lembra que domingo a bispa deu o exemplo de novo, da chegada da igreja aqui nesse bairro? Quem lembra dessa parte? E deixou as coisas do mesmo jeito? As coisas ficaram do mesmo jeito? Quando vier aqui na porta, na nossa porta, quando vier aqui no nosso território, ficou do mesmo jeito? A gente se acovardou? Se calou? Se amedrontou? Gente, vamos fechar as portas da igreja agora. Vocês estão perdidos. Nós vamos baixar lá na porta de vocês agora. Vocês vieram aqui na nossa porta, nós vamos lá na porta de vocês. Vocês tentaram entrar no nosso território, agora é nós que vamos entrar no território do inimigo. E nós vamos desfazer e enfraquecer toda a sua força. Porque quando Davi, ele lutava com o leão ou com o urso para resgatar a ovelha, ele está dando ele conta a experiência que ele vivia. Quando se vira contra mim, ou seja, o urso e o leão estavam ali, certamente, com a ovelha nas suas presas. E quando certamente ele soltava a ovelha da presa do urso ou do leão, e o urso ou o leão se virava contra ele, para poder matar ele, ferir ele,
ele está dizendo: dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. O que está escrito em Lucas 19? Lucas 10, 19. Diga comigo: eis que vos dei. Diga: vos dei. Diga: eu já tenho poder e autoridade. Para quê? A Bíblia diz: eu te dei poder, eu te dei autoridade, para você vencer toda a força do inimigo. E ele garante: não vai lhe causar dano algum. Não tem como um cristão, um servo do Senhor, que tem a autoridade do Senhor, deixar que as coisas fiquem do mesmo jeito, e ele desfaz as obras do mal, não é subestimando, mas confiando em Deus, que nenhuma força do mal vai ter poder sobre a vida dele, porque é Ele que tem poder sobre as forças do mal. Fala a verdade. Quantas vezes o diabo está entrando numa área da tua vida, o diabo está entrando no teu ministério, o diabo está entrando na tua vida espiritual, o diabo está entrando no teu casamento, o diabo está entrando na tua vida financeira, o diabo está entrando na tua saúde. O diabo está afetando uma determinada área da vida dela. Aí eu pergunto para você: você vai lá e para a ação do mal? Ou é a ação do mal que para você? Porque se alguém não parar o diabo, ele não vai parar de agir. E eu tenho anulado essa ação, essa atuação do mal, aonde ele está entrando, porque quando o Davi falou para o Saul: ó, o teu servo, ele vai lutar agora, não é com o urso e com o leão, o teu servo vai lutar com esse gigante Golias. Porque Golias entrou no território da nação de Israel e já estava há 40 dias. E ninguém botou Golias para correr. Ninguém em Israel tinha a coragem, a fé, a autoridade para encarar. Mas era um gigante. Espera aí, para um servo do Senhor, para ele o que determina não é o tamanho do inimigo. O que um servo do Senhor se preocupa mais, não é com o tamanho da guerra, não é com o tamanho do desafio que ele vai enfrentar. O que um servo do Senhor, ele busca saber em primeiro lugar, é o quanto realmente ele está estruturado, ele está fortalecido em Deus, ele está revestido de Deus, porque se eu estou revestido do poder de Deus, não tem problema grande ou problema pequeno, não tem problema impossível ou problema possível, tem para ele vitória, porque ele tem uma vida com Deus. Lembra da palavra de domingo, que quando o Senhor, ele enchia o templo ou o tabernáculo da sua glória, lembra que não tinha lugar para mais nada? Lembra ou não? Lembra que a Bíblia fala até que Moisés não conseguia entrar? O que isso quer? Isso, sabe, isso para mim é muito forte. Porque quando a glória de Deus, ela toma a vida de um homem, de uma mulher, quando ela enche a vida dela, ela não tem mais na vida dela, na vida dele, lugar para covardia, não tem mais lugar para medo, não tem mais lugar para insegurança. Agora na vida dela só tem lugar para ousadia, para coragem. Ela é dominada por esse espírito. E ela não vai, sabe? A bispa ainda falava uma coisa ontem no culto,
Se o que você está vendo acontecer no mundo aí fora, isso não te incomoda, e isso não faz você se levantar para fazer algo, para você se posicionar, tem alguma coisa muito errada na vida dessa pessoa. Esses dias atrás eu vivi uma experiência, que até comentei isso ontem com os obreiros, de eu entrar num determinado lugar, e quando eu entrei nesse determinado lugar, o padrão, vamos falar assim, para o padrão do que eu sou ensinado, do que eu aprendo, do que eu recebo, do padrão que eu vejo na visão do Ministério Mudança de Vida, no padrão daquilo que eu vivo e do que eu ensino também às pessoas. Quando eu entrei num determinado lugar, aquilo, você sabe o que é uma coisa assim dentro de você, chegar até te fazer mal, falar, não, desse jeito não pode ficar. Desse jeito não pode. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Quando a primeira vez, depois de 40 dias que Golias estava lá, ele ouviu falar que o Golias estava tentando afrontar o exército do Deus vivo, e que ninguém tinha coragem de ir lá e lutar com o Golias, aquela única vez, aquilo mexeu com ele, aquilo levantou ele no espírito, aquilo o inconformou, o revoltou, que ele disse, pode deixar que eu vou lutar com esse Golias, deixa que eu vou enfrentar essa situação, eu vou encarar essa questão, ela não vai ficar do jeito que está. Diga comigo, isso só acontece, diga na vida, diga de pessoas, diga que não se conformam, diga com uma vida de derrotas, de fracassos, de perdas. Diga comigo, isso acontece na vida de pessoas, diga que tem dentro de si, diga um senso, diga senso de missão. E o que é ter um senso de missão? Eu estou aqui, Deus me colocou aqui, Deus me chamou para estar aqui, para não deixar as coisas do mesmo jeito. Então eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Por isso que quem está fazendo a obra, às vezes a gente ouve aí, eu estava falando isso semana passada, eu quero ser pastor. Às vezes eu ouço um obreiro chegar em mim e falar, o que eu preciso fazer para ser pastor? Eu queria tanto ser pastor aqui da igreja. Você quer ser pastor, querido? Começa arriscando a tua vida pelo reino, pelas almas, pela missão, pelo propósito. Começa botando o capeta para correr do teu território. Qual área da tua vida Satanás está atuando? Em qual área da tua vida o diabo está entrando e está ficando lá? O bicho já está até se acostumando já. Sabe quando o bicho já está se acostumando já? Ele já está se acostumando já. Ele já aprendeu qual é o caminho para entrar, igual um ratinho. Algum ratinho já entrou na tua casa alguma vez? No teu território lá? O bicho é tão espertinho, você nem vê ele passando, você só vê o rastro dele. E se você não colocar um veneno ali, forte, poderoso, uma coisa bem feita ali, assim, ele vai deitar, vai fazer o que ele quer, o que ele gosta de comer, é fubá, ele vai comer o teu fubá, ele gosta de comer o que lá, chocolate, ele vai comer o teu chocolate que tiver lá, está entendendo ou não? E o saquinho pode estar muito bem embrulhado, ele vai abrir o saquinho, ele vai entrar e ele vai arrasar com tudo. É assim que é o diabo. Eu lembro que quando nós estávamos na Celso Garcia, uma vez apareceu esse bicho. Eu nunca me esqueço que o vão era tão pequenininho
E ele, para fugir, ele não passou, ele se atirou. Você sabe o que é? Você sabe o que é se atirar? Ele acreditou e o bicho estava certo na convicção dele. Ele se atirou numa brechinha e passou. E conseguiu se escapar, porque eu já estava com o roto na mão, que eu já ia dar na testa dele. Está entendendo ou não? Ele acreditou assim, naquele vão e se atirou. Mas aquele vão era tudo que ele precisava para depois voltar. Está entendendo ou não? Se você tem uma brecha aí na tua vida, se tem uma área ainda que você não foi lá e não tampou com alguma coisa, não colocou alguma coisa para vedar muito bem, para fechar muito bem, se aquilo ainda está aberto, ele vai voltar. Ele vai voltar na hora que você está dormindo. Ele vai voltar na hora que você está ausente. Ele vai voltar na hora que você está distraído. A Bíblia não fala que o inimigo semeou o joio no meio do trigo de madrugada? Não tem uma passagem na Bíblia que fala isso? E que quando eles acordaram, eles viram que o joio já estava semeado no meio do trigo. E aí perguntaram, o que nós vamos fazer agora? O inimigo apareceu de madrugada e semeou o joio no meio do trigo. E o Senhor falou, não vamos ter como mexer nisso agora. Como é que a gente mexe nisso agora? Não dá, se a gente mexer nisso agora, nós vamos acabar arrancando o trigo junto com o joio. Nós vamos mexer com o joio, e o joio está tão entrelaçado com o trigo, vai arrancar o trigo também. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o dia da colheita. Vai chegar o momento que vai chegar o dia da colheita, e na colheita nós vamos fazer a separação do joio e do trigo. E é exatamente isso que tem que acontecer. Nós precisamos refletir a glória de Deus de tal maneira, de tal forma, que fique evidente, que fique visível essa diferença, e que literalmente aconteça essa separação da vida daqueles que estão cheios da glória de Deus e daqueles que estão na condição de cabode, que estão sem glória. Porque tem muita gente vivendo sem glória. Tem muita gente que ele está igual Saul, vendo Davi cheio da glória de Deus, e aquilo não é suficiente nem para ele se quebrantar. Ele está vendo que Deus está usando um catatauzinho, um jovenzinho, um rapazinho, que, assim, estava tocando harpa para ele, para poder aliviar ele da pressão e da opressão do diabo na vida dele, e nem isso foi suficiente para despertar Saul e falar, opa, peraí, cadê aquele homem furioso que estava furioso contra Naás lá, que queria tirar o olho direito do povo de Israel e eu não deixei? Cadê aquele espírito que tomou a minha vida e que me transformou num novo homem? E que eu cheguei até a profetizar no meio dos profetas? Tem muita gente que está dentro da igreja e ele está igual a palavra de domingo. Todo o ramo que está em mim e não dá fruto, o que a gente faz? O que a gente faz? Aqui a minha mão é a árvore, e a minha outra mão aqui é o ramo. Todo ramo que está em mim, ou seja, uma pessoa que está ligada, diz que está na igreja, diz que está no Senhor, mas como é que você fala que você está no Senhor, mas você não está dando fruto?
todo ramo que está em mim e não dá fruto, corta. Eu estou na igreja, eu estou ouvindo a palavra, eu digo que eu estou no Senhor, eu digo que sou batizado nas águas, mas eu não estou dando frutos, você vai ser cortado. Você vai ser cortado. Você não tem coragem nem de combater o diabo, você não tem coragem de desfazer as suas obras, você não tem coragem de ir lá, ir atrás do leão, do urso, ou de arriscar a sua própria vida para defender a nação. Davi arriscou a própria vida dele para defender a nação. E por que ele não teve medo de arriscar a vida dele? Davi, o que ele mais tinha temor, não era em perder a vida, era ver a nação de Israel sendo subjugada por um gigante, em ver as coisas paradas e ficando do mesmo jeito. Diga comigo, eu não fui chamado. Não, com força, diga, eu não fui chamado. Diga, para deixar as coisas do mesmo jeito. Diga comigo, eu recebi. Diga, um azeite. Diga, uma unção. Diga, na minha vida. Diga, para. Diga, mudar. Diga, as coisas. Diga, para desfazer as obras do mal. Diga, eu recebi poder e autoridade. Diga, para vencer toda força. Diga, toda. Diga, não é algumas. Diga, toda força. Diga, do inimigo. E toda essa força do inimigo, ela pode ser as maiores que existe. E ele garante, ela não vai causar dano algum na tua vida. Na época lá de Golias, quem era o mais forte na época de Golias? Quem era o mais forte? Golias. Quem era o soldado mais preparado para os combates e para as guerras? Quem era? Golias. Quem em Israel estava preparado para enfrentar aquela batalha contra o Golias? Não tinha ninguém. Deus precisou tocar o coração do Davi para prestar atenção nos insultos do Golias, para usar ele, para levantar ele. Ou seja, Deus quer usar você, Deus quer levantar você, para mudar as coisas, para não deixar as coisas do mesmo jeito, para ter um resultado completamente diferente. Mas se você não se levanta no Espírito, se você não se enche da glória de Deus, as coisas vão ficar do mesmo jeito. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Ou seja, eu lhe dou golpes até? Eu lhe dou golpes até? Então, um servo do Senhor, ele persevera por um tempo, ou ele persevera até o fim? E o que é perseverar até o fim? É até o inimigo ser vencido. O inimigo tem que ser vencido. O inimigo tem que ser vencido. Se ele entrou no meu território, até quando eu tenho que lutar? Até vencê-lo. Tem gente que diz assim, eu estou lutando, mas ainda não estou conseguindo vencer essa área. Está tão difícil, querido, você não botou a força. Você não colocou a força que você tem. Essa que é a verdade. E sabe por que você não colocou essa força? Sabe por quê? Porque você não acredita. Ontem o Bispo Murilo estava fazendo uma reunião, e aí ele fez uma pergunta para o grupo. Por que a pessoa ela sempre está cometendo os mesmos erros? Por que ela está sempre cometendo os mesmos erros? Porque ela não foca, ela não foca no que é certo. Ela não foca.
Ainda eu falava na terça-feira, quando você toma uma decisão, decisão é matar outra opção. Eu mato. Então, se eu decidir por Deus, se eu decidir pela vida, então eu matei a opção da morte. Se eu decidir pela bênção, eu matei a opção da maldição. Se eu decidir a prosperidade, então eu matei a opção da calamidade. Não vai haver maldição, calamidade nem morte. Agora minha vida vai ter vida. Aí na hora que ele falou isso, as pessoas não focam no que é certo. Aí eu lembrei de uma palavra que a bispa pregou. Depois eu peguei e falei, dentro do que o senhor está falando aqui, bispo, o que na verdade faz as pessoas permanecerem errando, cometendo os mesmos erros, é porque as pessoas só fazem, diga comigo, as pessoas só fazem o que elas acreditam. 7h32 da manhã. Tua mão está gelada? Está gelada a tua mãozinha aí? Se eu não tiver com uma luva? A minha está gelada aqui. O pé nem tanto, mas a mão está. Nariz está, a orelha está. Eu e você não estamos aqui buscando a Deus? Estamos ou não estamos? Por que nós estamos aqui mesmo sentindo um pouquinho de frio? Diga comigo, porque nós acreditamos que seremos muito abençoados. Por que você acordou cedo? Porque ninguém aqui acordou quase 7 horas da manhã para poder estar aqui. Você teve que acordar um tico mais cedo. Você teve que ir lá se arrumar. Você teve que se organizar. Você fez isso porque você acredita. Você vem para a igreja, mesmo na época do inverno, mesmo na época do frio, porque você acredita. Isso aqui só funciona para quem acredita. A palavra de Deus só funciona na vida de quem acredita. Aí você vai falar para um religioso que ele não acredita, ele vai ficar ofendido, ele vai ficar revoltado. Vai falar, como que eu não acredito? Porque o que prova que realmente uma pessoa acredita é quando ela faz o que o Davi fez aqui, a começar pelo urso e pelo leão. É a atitude que ela tem no oculto, quando não tem nenhuma câmera filmando ela, quando não tem ninguém vendo ela, e que lá no oculto, no aprisco, lá no seu território, onde você está sozinho, e que o inimigo ele entra no teu território, ele vem para entrar no teu casamento, ele vem para entrar no teu financeiro, ele vem para entrar na tua saúde, ele vem para entrar no teu ministério, e você pega, e vai atrás dele, porque, peraí, se ele foi ousado de querer entrar no teu território, você vai ser ainda mais ousado e corajoso para poder pegar na juba dele e dar golpes nele, o tanto que for necessário e suficiente, até que você se certifique que você matou ele, porque fomos chamados exatamente para isso, para desfazer as obras do diabo. E se as obras do diabo estão tendo poder e efeito sobre a minha vida, então tem alguma coisa de errado na minha vida, tem alguma coisa de errado no meu coração, tem algo que não está certo diante de Deus. Então eu não posso dizer, cabode, eu tenho glória na minha vida. Na verdade aí cabode, a glória se foi, está faltando glória. E a vida de Davi era uma vida cheia da glória de Deus. Ele tinha glória.
E era tanta glória. Quem ajudou Davi a matar o Golias? Quem ajudou Davi a matar o Golias? Teve alguém do soldado? Saul foi junto com ele? Saul pelo menos ficou do lado dele? Não fez absolutamente nada, porque é exatamente isso que acontece na vida de quem tem a glória de Deus. Davi não confiou em espada, não confiou em lança. Davi não dependeu de ninguém para estar junto com ele. Vamos lá junto comigo, Saul. Se você for junto comigo, igual o Baraque falou para Débora, se você for comigo eu vou. Não, ele não falou isso para o Saul. Ele disse para o Saul, teu servo pôde matar um leão e um urso. 36, esse filisteu incircunciso, vamos juntos, será como um deles. Ou seja, eu já tenho tido experiências de como matar um inimigo. Eu já tenho tido experiências de como derrotar um problema. Então, esse filisteu aí, incircunciso, vai ser como um deles. Pois desafiou, vamos juntos? Pois desafiou os exércitos de quem? Do Deus vivo. Ele desafiou a pessoa errada. O Senhor que me livrou, vamos juntos? O Senhor que me livrou. Quem livrou Davi? Quem tinha livrado Davi do urso e do leão? Quem, gente? O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. De onde vinha tanta certeza que Deus seria com Davi na batalha contra o Golias? Não era só das experiências que o Davi teve com Deus em matar o urso e o leão. É porque Davi era um homem que ele mantinha uma vida com Deus. Ele mantinha um relacionamento com Deus. Ele mantinha o senso de missão dentro dele. Ele mantinha. Você sabe por que Saul, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele falou, ele profetizou junto com os profetas, Deus mudou ele num novo homem. Depois, eu não lembro qual que é o capítulo lá de Samuel, ele foi lá e ficou com o espírito furioso. Você sabe por que já no capítulo 13, eu não lembro agora se é o versículo 8 em diante, que a Bíblia fala que ele se forçou para desobedecer a Deus. Você sabe por que ele já não tinha mais o mesmo espírito do capítulo 10? Diga comigo, porque Saul, diga não, mantinha, diga a presença de Deus na vida dele. Quando uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, como a Bíblia fala dos apóstolos, a Bíblia não relata que eles foram cheios do Espírito Santo uma única vez. A Bíblia relata que por várias e várias vezes eles eram cheios do Espírito Santo. Que tipo de servo eu sou? Um servo que está sempre sendo cheio do Espírito Santo? Sempre sendo cheio da glória de Deus, sempre sendo cheio da palavra de Deus. Eu dou manutenção à minha vida espiritual, eu mantenho o Senhor comigo, ou não? Porque isso é uma coisa que está totalmente relacionada ao que está aqui dentro. Porque se eu não cresço aqui dentro, nada aqui fora vai crescer. Eu quero ver as mudanças aqui fora, primeiro eu efetuo as mudanças aqui dentro, depois as mudanças vão aparecer aqui fora. Tem muitas mudanças que não estão aparecendo aqui fora na vida de algumas pessoas, porque elas não aconteceram aqui dentro ainda. As mudanças que aconteceram na vida do Davi foram visíveis,
porque elas já tinham acontecido no oculto, elas já tinham acontecido no seu interior, elas já tinham acontecido dentro dele. Então, de onde vinha tanta coragem, convicção, que um catatauzinho podia enfrentar um gigante e derrotá-lo? Vinha das mudanças que estavam estabelecidas aqui dentro, o que ele mantinha aqui dentro. Eu olho aqui para você, eu vejo você todo vestido e revestido aqui por conta do frio. Muito agasalhado. Mas não é o que eu estou vendo aqui fora que vai determinar a tua vida numa vida de vitórias. O que vai determinar que você vai ter uma vida de vitórias é o que está acontecendo aqui dentro, numa terra que ninguém pode pisar, ninguém pode ver o que está acontecendo aqui, só Deus. Só você e Deus pode saber o que está aqui. E quando a gente não sabe qual é o caminho mau que há dentro de nós, a gente fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me mostra. Porque a Bíblia diz que se tem um trem que engana, o que é que mais engana o ser humano? O que é que mais engana? Diga o coração. Diga comigo, o coração é mais enganoso. Ele é mais o quê? Ele é mais enganoso do que todas as coisas. Por que ele engana? E como ele me engana? Ele me engana à base de sentimentos. Ele me engana à base de emoções. Eu sou uma pessoa que sou dirigida por emoções? Eu sou uma pessoa que sou dirigida por sentimentos? Eu sou uma pessoa que eu faço as coisas pelo que eu sinto? Isso vai me enganar. O que é que o diabo mais usa para enganar as pessoas? Emoções e sentimentos. Você não vê Davi dizendo: eu me sinto preparado ou despreparado para essa batalha. Não. Ele diz no 37, o Senhor que me livrou, o Senhor que me livrou, o Senhor que me livrou. Mas peraí, como que ele tinha certeza que o Senhor seria com ele na batalha contra Golias? Diga comigo, porque Davi andava com Deus. Porque Davi, ele tinha um relacionamento com Deus. Davi não sentia. Davi não vivia pelo que ele sentia. Davi vivia pelo que ele sabia. Ele fazia as coisas pelo que ele sabia, não pelo que ele sentia. E aí, uma das coisas que Davi, nessa passagem, ele foi testado. Diga comigo, Davi foi testado nas suas intenções e motivações. Sabe, de tempos em tempos, Deus vai testar as nossas intenções e motivações. De tempos em tempos, Deus precisa testar as nossas intenções e motivações para purificá-las, para santificá-las, de tempo em tempo. Porque ele podia muito bem aqui tirar Deus de cena e querer colocar nele, e ele não tirou Deus de cena. Ele não tirou Deus daquilo que ele tinha que fazer. Na verdade, antes de lutar contra Golias, ele colocou Deus à frente. Ele colocou Deus naquela guerra. Ele colocou Deus à frente daquela batalha. O Senhor que me livrou do urso e do leão, é o Senhor quem vai me livrar desse incircunciso filisteu. É o Senhor. Eu não cheguei até aqui sem o Senhor, eu não consegui nada sem o Senhor, e eu não vou poder vencer esse novo desafio sem ter o Senhor à frente. É o Senhor. Ei! Quantas vezes a pessoa está aí fazendo a obra
e colocando eu fiz, eu consegui, eu venci, eu dei conta, eu levantei, eu dei esse fruto, eu conquistei, eu venci. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor. É o Senhor me deu vitória, o Senhor me livrará das mãos desse filisteu, é o Senhor, não é sou eu. Já parou para pensar? Se nós vivermos a nossa vida achando que somos nós, e não o Senhor, e tem muita gente fazendo a obra exatamente assim, achando que é Ele, e não é Ele, não tem a ver com Ele, tem a ver com o Senhor. Mas eu não me sinto, toda vez que alguém vira para mim e fala assim, eu não me sinto preparado para fazer a obra. Querido, não se faz a obra por sentimentos, ninguém aguenta fazer a obra por sentimentos. Tenta fazer a obra por sentimentos, você vai ficar sufocado, você vai ficar desesperado, é perigoso você ficar até possesso, entendeu? Alguém vai falar, bispo, o obreiro fica possesso? Se ele abrir brecha, vai ficar. O obreiro chega a ficar até possesso? Fica. O senhor já viu o obreiro possesso? Não só vi, como já tive que expulsar os demônios da vida de obreiro. Por quê? Porque ele deu legalidade para o diabo entrar no território da vida dele. E quando é que uma pessoa fica possessa? Começa a dar lugar para a preguiça. Preguiça é uma possessão. Aceitação, aceitar o diabo entrar na tua casa, no teu território, e você ficar de braço cruzado, não fazer nada, isso é uma possessão. É uma cegueira. Orgulho é uma possessão. Arrogância é uma possessão. Egoísmo é uma possessão. Claro, você não vai ver a pessoa dobrando o joelho, com a mão torta para trás, fazendo caras e bocas, rosnando grosso e falando que é o diabo. Você não vai ver isso. Mas você vê essa possessão através do seu comportamento. Quem está entendendo isso? Saul já tinha um espírito maligno que já estava dominando a vida dele naquela época. E ele ficou ainda mais revoltado, mais nervoso. E até começou a ser tomado pela inveja, quando ele viu que Davi matou Golias no lugar dele. Então, Davi não se conformou com aquela situação. Davi não aceitou que aquele inimigo entrasse no território agora da nação. Se ele não tinha aceitado quando o inimigo entrava no seu aprisco e abocanhava uma ovelha, imagina agora entrar no território da nação. Ele não aceitou. Ele não aceitou. E eu e você fomos chamados para desfazer as obras do diabo. A bispa sempre fala, um líder não chega para deixar as coisas do mesmo jeito. Um líder não vai deixar. Ele chega e a glória de Deus chega também. Aonde ele chega, a glória também tem que chegar. As coisas têm que começar a mudar. As coisas têm que começar a caminhar. Então vamos lá na tua casa. Você está vendo algo que está errado? Você já tem que começar a modificar. Lá na tua empresa, você está vendo que algo não está certo? Você já tem que começar a modificar isso lá. Bispo, como assim? Você quer um exemplo? Você quer um pequeno exemplo? Tem gente que às vezes dentro da casa dele, ele sabe que tem coisas velhas, acabadas, quebradas, detonadas, já está virando um cacareco aquilo, sabe? O negócio está virando já um entulho, e ele deixa tudo aquilo lá dentro da casa dele. Uma pessoa como Davi não deixa as coisas do mesmo jeito. Uma pessoa que tem o espírito de Davi não vai deixar. Ele não vai deixar. Peraí, isso aqui está errado. Eu não posso deixar isso aqui desse jeito. Eu sempre falo isso para os obreiros. Pode perguntar para eles. Se eu passar aqui na lateral, vocês estão vendo a poltrona que está aí do teu lado. Se uma poltrona dessa daí
ela já tiver rasgada, se o fechamento dela da lateral já tiver com problema, aí alguém vai dizer, isso te incomoda? Claro, isso é dinheiro santo. Isso aí é dinheiro santo. É algo santo. Isso aqui é dinheiro santo. Isso aqui é dinheiro santo. Essas luzes que estão ligadas aqui é de dinheiro santo. O que você comprou, que você tem lá dentro da tua casa, não foi com sangue, suor, lágrima e gordura que você derramou? Você não sabe o preço das coisas que você teve que gastar, que teve que pagar para poder ter o que você tem lá? E você vai gostar que alguém chegue lá e comece a detonar, destruir com alguma coisa da tua casa? Claro que não. Mas também você não vai aceitar deixar as coisas do mesmo jeito. Então o que eu posso fazer já para mudar? Eu vou mudar. O que eu posso fazer para deixar melhor? Eu vou deixar melhor. Eu estou vendo que algo não está certo, eu vou modificar isso. É isso que a gente aprende aqui. É isso que a gente aprende aqui. Desde uma pequena coisa. Se o tapete não está bem limpo, opa, quem que é o responsável aqui do tapete? Vai ter que organizar. Se o altar não estiver bem limpo, opa, quem que é o responsável do altar? Tem que organizar. Se a cozinha não estiver bem organizada, opa, temos que organizar. Quem está entendendo isso? Eu tenho boas atitudes em pequenas coisas? Eu tenho boas atitudes em coisas que ninguém está vendo? Eu cuido muito bem daquilo que está nas minhas mãos em pequenas coisas, eu vou conseguir administrar coisas maiores. E Deus vai poder confiar coisas maiores nas minhas mãos. Parece pequeno. Parece tão pequeno. Eu cuido muito bem dessa poltrona que está aí, por mais que ela é nova. Eu passo um pano nela, eu tiro a poeira dela, eu deixo ela bem organizada. Ah, bispo, que exemplo pequeno. Não é pequeno. O que a bispa falou ontem na palavra? Se eu não estou tomando conta direito daquilo que está na minha responsabilidade, das pequenas coisas que estão nas minhas mãos, eu vou dar conta de coisas maiores? Se eu não boto o capeta para correr do território da minha casa, se eu não boto o capeta para correr do território de alguma área da minha vida, eu vou conseguir botar o capeta para correr quando eu enfrentar um gigante Golias? O que nós aprendemos? Diga comigo, governo. Diga comigo, cabeça de governo. Ou seja, eu primeiro começo governando a minha vida, o que está nas minhas mãos. Ainda essa semana eu estava no alojamento dos solteiros, e lá estávamos conversando. O que aprendemos na palavra esses dias? Que a disciplina começa pelo quê? Pela arrumação da minha cama. Aonde é que começa a arrumação da minha... Aonde começa a minha disciplina? Na arrumação do quê? Da minha cama. Posso visitar lá seu quarto? Posso dar uma passadinha lá? Está tudo certinho já? Você já deixou tudo certo? Ou você já deixou pronto para voltar daqui a pouco? Algum já deixou pronto para voltar daqui a pouco. Não, querido, o dia já amanheceu, vai tomar café agora e vida que segue. Vamos enfrentar, temos nossas batalhas e os nossos desafios. Não. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade grande. E precisamos entender o que isso significa. Eu não tenho mais tempo. Quando a Bíblia fala que 3 magos, eles viram uma estrela lá do Oriente. E eles sabiam que a história contava, a palavra de Deus contava, que nasceria um novo rei. Um rei que viria para trazer mudanças, para trazer uma grande revolução. Aqueles 3 magos, a Bíblia não está falando de 3 fariseus, de 3 escribas, a Bíblia não está falando de 3 sacerdotes, a Bíblia não está falando de 3 pastores, a Bíblia não está falando de 3 judeus, a Bíblia está falando de 3 magos que moravam no Oriente,
Eles saíram de onde eles estavam e eles foram exatamente aonde eles viram aquela estrela, aonde ela se encontrava, qual era o lugar, porque eles tinham certeza, essa estrela que está aparecendo para nós, o significado dela é que um recém-nascido nasceu, e esse recém-nascido se chama o Salvador, o novo rei, e eu preciso ir até ele para adorá-lo. E o que eles fizeram? Eles se sacrificaram. Eles certamente percorreram quilômetros e quilômetros de distância. Provavelmente pegaram noites frias, deserto, perigos, desafios enormes. Eu não sei se eles tinham todo o suprimento para comer, mas uma coisa eu sei: eles chegaram e eles foram até Belém para se encontrar com um recém-nascido, o novo rei. E quando eles encontraram Jesus, que estava no colo de Maria, junto com José, a Bíblia diz que eles se prostraram e eles adoraram, deixaram ouro. Por que eles deixaram o ouro? Porque ouro se dá de presente para rei. Por que eles deixaram o incenso? Porque incenso você recebe da mão do sacerdote, e Jesus foi o sumo sacerdote, e é o sumo sacerdote. E eles deixaram mirra. Para que serve a mirra? Não só para curar, porque Jesus viria para curar. Jesus viria com um bálsamo de cura, porque a mirra nada mais é do que um bálsamo para trazer cura. E Jesus viria com esse propósito. Quem está entendendo isso? Então, eles não tiveram dificuldade de derramar suprimentos, de derramar presentes, de transbordar na vida de Jesus e na vida de seus pais, na vida de Maria e José, porque ali aquilo supriu, contribuiu, ajudou para aquilo que eles precisavam naquele momento. Belém era uma aldeia tão pequenininha, um lugar tão minúsculo, mas você vê que Deus, Ele usa quem também Ele quer usar para nos abençoar. Ele manda sair lá do Oriente para chegar até nós. Ele faz vir de onde nós menos imaginamos e esperamos, para nos abençoar, para nos favorecer. Mas o que me chama a atenção desses magos é que eles reconheceram, diga comigo, eles reconheceram. Diga comigo, aquela estrela. Algum outro reconheceu? Os outros que sabiam do nascimento de Jesus não tiveram a mesma revelação daqueles magos. É isso que me assusta. Querido, você está aqui ouvindo a palavra, de verdade. Você tem tido as revelações da palavra? Você realmente está tendo essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Você realmente tem prestado atenção e tem ouvido realmente a voz do Senhor? O que Ele quer de você, o que Ele quer que você mude, o que Ele quer que você faça? Você tem conseguido perceber cada palavra, cada mensagem, cada direção que o Senhor tem lhe dado? Será que você consegue reconhecer realmente o Senhor através das Escrituras? Será que você tem se colocado, porque aquele recém-nascido, aquele rei que estava chegando, eles sabiam que ele estava vindo por uma missão muito poderosa, e eles queriam fazer parte dessa história, e fizeram parte. Você busca fazer parte da história dos vencedores, dos que criam cultura, dos que mudam as coisas, dos que não deixam as coisas do mesmo jeito. Você tem buscado fazer parte dessa história? Se colocado no lugar aonde o Senhor espera que você venha se colocar? Porque nós fomos chamados para isso. Aonde não tem glória, vai passar a ter glória. Por quê? Porque nós somos pessoas cheias da glória de Deus. Então, aonde falta glória, nós vamos levar glória para lá.
Aonde não tem a glória de Deus, agora vai passar a ter, porque tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia da glória de Deus. Amém? Então fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no teu coração, ó Santo de Israel. Senhor, eu estou aqui com esse grupo, numa manhã, meu Pai, de quinta-feira, desafiadora, mas, Senhor, nós estamos superando todas as coisas. Estamos superando o frio do inverno, superando, meu Pai, a distância, os desafios, as guerras, as batalhas. Sabe por quê, Pai? Porque nós queremos uma casa forte, porque nós queremos uma casa firme. O nome do trabalho é Projeto Casa Firme, e começa pela nossa casa, começa pela nossa própria vida, tendo autogoverno, meu Pai, cabeça de nação, cabeça de governo, liderando a nossa própria vida, conduzindo a nossa vida da maneira certa. E a palavra de ontem que o Senhor nos deu, falava exatamente isso. Onde estão os Davis dos dias de hoje? Onde estão os 3 magos dos dias de hoje, que se sacrificaram para adorar o Senhor? Onde é que estão? Onde é que estão os homens e as mulheres, os servos do Senhor, que vieram para desfazer as obras do diabo? Aonde é que estão? Onde é que estão aqueles que não vai deixar o diabo entrar no seu território? Não vai deixar ele tomar conta, não vai deixar ele se acostumar. Não! Eu vou desfazer essas obras do mal, eu vou botar o capeta para correr. Assim como Deus me deu a vitória contra o urso e o leão, Ele vai me dar vitória contra esse filisteu, esse gigante. Então eu creio, Pai, nós não fomos chamados para deixar as coisas do mesmo jeito. Nós fomos chamados, Senhor, para trazer mudanças. E as mudanças primeiro acontecem dentro de nós. As mudanças acontecem dentro de nós. As mudanças começam, meu Pai, com a gente. Então eu peço ao Senhor agora, Espírito Santo, vai passando com teu sangue sobre cada vida, vai passando com teu sangue sobre cada obreiro, vai passando com teu sangue sobre cada servo, vai passando com teu sangue sobre cada mente, sobre cada coração, vai passando com teu sangue agora, meu Pai. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, ó Senhor, que mudanças venham acontecer, que transformações venham acontecer, que milagres venham acontecer, que o impossível venha acontecer, que o sobrenatural venha acontecer, mas que seja levantado, meu Pai, um exército de homens e mulheres cheios da tua glória, cheios, meu Deus, do teu poder, dispostos para trazer mudanças, meu Pai, para não deixar as coisas do mesmo jeito, Santo de Israel. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Enche os nossos servos da tua glória, enche os nossos servos do teu Espírito Santo, enche os nossos servos, enche cada um, Senhor, reveste cada um, capacita cada um, meu Deus, que todos sejam tomados pelo teu poder, que todos sejam tomados da tua glória, que todos sejam tomados do teu Espírito Santo, meu Pai, que todos experimentem cada vez mais a unção e o poder sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu agradeço ao Senhor pelas direções que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos ensinado e tem nos instruído para nos levar para um outro nível. E nós não vamos deixar as coisas do mesmo jeito. Desde as pequenas coisas, coisas que nós, meu Pai, muitas vezes não queremos dar atenção, desde as pequenas. Nós vamos trazer mudança desde as pequenas. E daqui a pouco nós vamos trazer mudança para as maiores. Coisas maiores serão mudadas e transformadas para a honra e a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus.